uma decisão que tem que ver com 500 ou 700 milhões de euros da receita fiscal e do orçamento ao longo do tempo, fazer uma escolha fundamental. Criou alguma consternação em setores do Partido Socialista o facto de o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Mário Soares ter vindo ontem ou anteontem fazer um alerta quanto à insensibilidade social das políticas que o Governo tem aplicado. Aliás, já repetiu, não é preciso interpretadores, as palavras estão lá, toda a gente percebeu, não se preocupe, toda a gente percebeu, basta lê-lo, basta lê-lo, basta lê-lo. Aliás, já Dom Manuel Martins tinha dito exatamente o mesmo. E há muitas vozes, e cada vez mais vozes, que sublinham os riscos da pobreza e da desigualdade. E entendamos, se isto desagrada a alguém, o facto é que é verdade. E é uma dificuldade no país. E por isso é que a política social deve ser virada para a correção destas desigualdades. E eu acho que é preciso ter a sensatez de se dizer neste debate, e é o que o Bloco de Esquerda faz perante vós, de que a rigidez dos preços normalmente leva a que se traduza uma pequena redução marginal de imposto sobre o consumo, como esta, numa alteração mínima ou nula dos preços efetivos. E, senhoras e senhores deputados, teremos a prova dos factos no dia 1 de julho. Marcamos encontro no dia 1 de julho. Porque se no dia 1 de julho os preços baixarem todos no país inteiro 1%, o Bloco de Esquerda não tem razão. Se os preços ficarem praticamente ao nível em que estão, então este alerta é necessário, porque os preços são rígidos. Sobem quando sobe o imposto, sobem quando sobem os fatores, sobem quando sobem os custos, mas não baixam porque as empresas adaptam a rentabilidade quando há uma redução marginal como esta. Vejam o caso dos ginásios. Quantos meses passaram? 5 meses. Já foi a ASAI de metralhadora. E não era 1%, eram 16%. 16%, como dizia o Sr. Ministro, num outro contexto diferente, a casa foi assaltada. 16%. Houve algum ginásio que tivesse reduzido 1 cêntimo nos preços que manteve nessa altura, nem um único. Nem um único. A rigidez dos preços traduz-se num aumento da rentabilidade das empresas e, portanto, num abuso maior sobre as pessoas. E por isso é que o Bloco de Esquerda, aceitando a necessidade da correção de uma injustiça e de um erro que se fez, insiste, e daí a proposta que apresentamos, em que a devolução do dinheiro deste IVA seja feita com imediato impacto, onde temos a certeza que tem influência na vida das pessoas. Portugal é dos países que menos tem despesas sociais, de apoio social. E nós sabemos que se há mais de 1,5 milhão de pessoas reformados que têm pensões abaixo do salário mínimo, dos 370 e poucos euros do salário mínimo, é na diferença que pode fazer esta verba nas políticas sociais, no complemento de solidariedade dos idosos, nos rendimentos fundamentais dos reformados, que se pode traduzir num aumento da procura, num aumento do consumo, num aumento do poder das famílias mais pobres e, portanto, na maior proteção social. E então, sim, respondemos àquelas palavras que tanto incomodaram o Partido Socialista a respeito da constatação das dificuldades da pobreza hoje em Portugal. A única política efetiva que combate a pobreza é aquela que qualifica o trabalho e que dá mais recursos àqueles que estão reformados com reformas tão baixas. E esse déficit nós temos a obrigação de o corrigir. E os recursos que existem com esta receita orçamental são decisivos, como têm sido, aliás, para a sustentação a longo prazo da segurança social. E se é verdade que a segurança social precisa diversificar as fontes da receita, aqui está uma que nós já conhecemos. Funciona. Já há uma parte do IVA que vai para as políticas sociais. O reforço desse contributo pode fazer um acordo de todos e todas quantos se preocupem com medidas que tenham incidência efetiva e imediata, e concluo, Sr. Presidente. É essa escolha que nós podemos fazer agora, se esta decisão puder ser tomada neste Parlamento. É o que propõe o Bloco de Esquerda e assim votaremos.